A gente fala agora mais uma vez sobre o projeto de lei das fake news que chegou à Câmara dos Deputados. As discussões já começaram, nós tratamos disso aqui na segunda-feira. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, promete levar para as discussões o youtuber Felipe Neto. E em resposta a isso, o deputado federal Diego Garcia, que é do Podemos do Paraná e é vice-líder do governo na Câmara, sugere que sejam ouvidos também nesse debate jornalistas como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Bernardo Kister. E para a gente falar mais sobre isso, está em contato conosco agora o deputado federal Diego Garcia. Ele vai falar justamente sobre essa lista apresentada por ele. Como vai, deputado? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Boa noite, José Maria Trindade. Boa noite, Augusto. Um prazer falar com vocês. E acho que travou ali a conexão com o deputado. Será que é uma falha rápida? Desculpa. Voltou. Agora sim. Deputado, vamos lá então. Por que essa ideia? De onde surgiu essa iniciativa aí do convite a esses jornalistas? Por que a importância de ouvi-los também? Com certeza. Nós apresentamos o requerimento, deixa claro para todo mundo que está nos acompanhando, antes até do presidente Rodrigo Maia anunciar aí a ida do youtuber, o Felipe Neto. Esse requerimento foi uma iniciativa minha, em conjunto com o deputado Carlos Jordi, do estado do Rio de Janeiro, e também com o deputado Capitão Derrite, do estado de São Paulo. Nós apresentamos aí uma lista com vários nomes, sugerindo esses nomes para que pudessem participar do ciclo de debates. Até hoje, nós estamos ainda aguardando a resposta. O deputado Orlando Silva, que está coordenando os trabalhos desse ciclo de debates na Câmara, ele não nos respondeu diretamente, respondeu ao líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, e dizendo, e deixou claro isso também em uma outra matéria, uma outra reportagem, que os nomes que nós sugerimos nesse ofício são nomes que não são nomes técnicos, não são pessoas qualificadas para participar desse debate. Nós apresentamos ali, por exemplo, uma juíza aposentada, sugerimos também o convite de um procurador de justiça, o doutor Rogério Greco, advogados e jornalistas que são conhecidos também em todo o Brasil. Mas o deputado Orlando Silva entende que não são pessoas capacitadas, não são especialistas e por isso não podem participar desse debate. E o mais interessante é que nós, parlamentares, também estamos cerceados aí de poder participar desse debate. Então, no meu caso, por exemplo, que tenho uma representatividade no estado todo aqui do Paraná, não posso sequer participar das audiências públicas, desses eventos que estão acontecendo, que a gente nem pode chamar como audiência pública, porque a audiência pública ela tem que ser apresentado um requerimento e ser aprovado também para acontecer. Nesse caso, na verdade, só estão podendo participar desse ciclo de debates aqueles que o deputado Orlando Silva ou o presidente da Câmara entendem que tem que ser convidados. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado. Olha, esse debate está mesmo prejudicado na Câmara dos Deputados, né, diante das circunstâncias. E não é exatamente um diálogo, porque a gente vê, tradicionalmente, aí os deputados marcam essas audiências, são salas esvaziadas e tal, porque o deputado vota segundo as suas opiniões e pronto. Hoje eu conversei com líderes que indicam que haverá mesmo a votação desse projeto da fake news. O que há ali é um debate sobre o conteúdo. O que, deputado, o senhor acha que tem que ser aprovado, que esse projeto deve regulamentar esse setor mesmo? Olha, eu sou totalmente contra o projeto. Eu entendo que esse projeto de lei é um projeto que ele não pode avançar na Câmara dos Deputados. Veja que tanto o autor do projeto no Senado, como também os autores do projeto na Câmara, eles apresentaram e reapresentaram esse projeto por várias vezes. É um projeto que já é apresentado há algum tempo na Câmara dos Deputados e que agora, de forma atropelada, foi aprovado pelo Senado Federal
e da mesma forma o presidente da Câmara tem anunciado que deve pautar e conduzir esse processo de votação da matéria. Infelizmente, é uma matéria que, na minha opinião, não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo, que diz respeito à questão da pandemia. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia anunciado que só pautaria matérias correlatas aí ao tema da pandemia, as ações voltadas para o enfrentamento da Covid-19 no nosso país. Mas, tratando-se desse PL das fake news, ele muda totalmente a sua opinião e a sua visão. E, é claro, querem levar às pressas ao plenário da Câmara justamente para tentar evitar mudanças e alterações no péssimo texto que veio do Senado Federal, que tem inúmeros complicadores, apresenta aí artigos e um modelo de legislação que não existe em nenhuma democracia e também em nenhuma ditadura no mundo. Então, é algo que, de fato, nos preocupa muito, a forma com que esse processo está sendo conduzido, sem permitir sequer a participação dos parlamentares e permitir também que os parlamentares possam sugerir nomes para que possam agregar conteúdo. Por isso eu acho que esse projeto de lei é um projeto morto. E nós, José Maria, mesmo sabendo também dessas informações de que já teria aí um número suficiente de líderes para assinar um requerimento de urgência e levar essa matéria para votação no plenário da Câmara, estamos trabalhando individualmente, parlamentar por parlamentar. Para quê? Para esclarecer sobre os pontos desse projeto, para esclarecer sobre os artigos que muitos parlamentares, muito provavelmente, ainda desconhecem, até mesmo pela forma célere que foi aprovada no Senado Federal, com inúmeras emendas que o relator lá no Senado apresentou a esse texto. O texto é muito ruim, é um projeto de mais de 30 artigos. Imagine, nos últimos anos, eu desconheço aí nesses 6 anos, quase 6 anos que eu estou na Câmara dos Deputados, que a gente tenha votado às pressas um projeto de lei aí com mais de 30 artigos, tão complexo, sem análise das comissões, sem análise da Comissão de Constituição e Justiça, a toque de caixa. E nós sabemos que o presidente Rodrigo Maia, quando ele quer atropelar, ele atropela mesmo, e se de fato não houver uma mobilização para trazer luzes ao que está por detrás desse projeto de lei, muito provavelmente ele tende a ser aprovado também pela Câmara e até pior, com um texto bem pior daquele que veio pelo Senado Federal, porque nós não sabemos qual será o texto, quais serão as emendas que poderão ser apresentadas ainda a esse projeto de lei, e por isso, tudo isso muito nos preocupa e nós estamos trabalhando muito no sentido de tentar paralisar esse projeto, pelo menos, e quando a pandemia passar, as comissões retornarem, caberia aí à Secretaria da Mesa da Câmara fazer a distribuição do projeto às comissões de mérito, que seria a forma mais justa de tramitação dessa matéria. Sim. Augusto. Deputado, eu entendo que o senhor está pretendendo melhorar, né, o que é muito ruim, que veio do Congresso, mas eu queria debater a seguinte questão, a partir dessa premissa. Eu trabalho há muito tempo na imprensa e não vejo diferença nenhuma entre fake news e mentira, notícia falsa, né? Fake news é a velha mentira que usa o nome em inglês para circular mais à vontade pela internet. Se qualquer notícia falsa configurar um crime contra a honra, a pessoa ofendida já tem como reagir. Basta enquadrar, né, o autor do crime nos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se a notícia é falsa e inofensiva, né, o que vai acontecer é que a pessoa que a divulga ou o órgão que a divulga vai ser punido pela perda de credibilidade. Foi o que aconteceu ao longo dos anos
com os órgãos de imprensa tradicionais, e é o que está acontecendo e vai acontecer, a meu ver, na internet. Um blog qualquer mente, que só os bobos vão continuar seguindo, ele perde qualquer importância. Então eu pergunto o seguinte, se já existem leis para isso, para que uma lei nova? Para legislar sobre o quê que está faltando? Porque basta fazer a adaptação necessária para os crimes cometidos pela internet. Né? Eu descobri há algum tempo, por exemplo, que você não podia alegar violação de correspondência para processar alguém que invadisse qualquer forma de comunicação privada que usasse. Então, tá bom, vamos dizer, olha, violação de correspondência é uma coisa, mas também se pune isso. Essas adaptações eu compreendo. Mas uma lei nova para legislar sobre o quê? Augusto, muito boa a sua colocação. E, na verdade, o que querem criar é um monstro jurídico, né, através aí de uma nova lei, e que, na verdade, é um verdadeiro monstro. E, de fato, eu concordo plenamente com você, e eu acredito muito que a melhor forma de nós combatermos as fake news é justamente com mais informação, é permitindo à população que tenha acesso a mais informação. Como você colocou, fica a critério do cidadão essa análise e essa avaliação. E cabe ao próprio cidadão, é ele que vai fazendo as suas escolhas e elencando as suas prioridades. É ele que vai dizer o que merece a sua audiência e o que merece ser descartado de uma vez por todas da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua família, enfim. Cabe a cada cidadão, a cada brasileiro, fazer essas escolhas. Esse projeto, ele fere diretamente a liberdade de expressão. E nós temos outros caminhos para combater fake news no nosso país. Como, por exemplo, com mais educação, com educação de qualidade, pensando em trabalhar os índices terríveis que existem no nosso país de avaliação dos nossos alunos em sala de aula, onde números apontam aí para cerca de 11 milhões de brasileiros analfabetos no nosso país. Então, como nós podemos combater fake news? É com mais educação, é melhorando o processo de alfabetização das nossas crianças em sala de aula, dando conteúdo de qualidade às pessoas, e as redes sociais, elas têm permitido à população brasileira de ter acesso a conteúdos dos mais diversos, inclusive agora nesse momento de pandemia. Quantas coisas, quantos bons conteúdos que tem disponível pela internet, pelas redes sociais, e que tem ajudado a milhares de brasileiros a enfrentar esse momento. O que tentam criar, por exemplo, eu separei alguns pontos para citar do projeto de lei, como o artigo 10º, que trata aí, que cria um instrumento de rastreabilidade. Esse artigo não existe, primeiramente, não existe esse tipo de legislação em nenhuma democracia e em nenhuma ditadura no mundo. É algo novo, é algo inédito que só poderia, de fato, a gente só poderia esperar nascendo aqui no Brasil e nascendo, infelizmente, por parlamentares eleitos pela sociedade e pelo povo brasileiro. Mas é um artigo que cria, de fato, um instrumento que, por exemplo, no WhatsApp, o WhatsApp teria que praticamente criar um instrumento novo onde ele rastrearia todas as mensagens de todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, quantas milhares de pessoas hoje no Brasil têm conta no WhatsApp. Então, nós estamos, de fato, através desse projeto de lei, que o presidente Rodrigo Maia tenta, a toque de caixa, levar o mais rápido possível ao plenário, até mesmo porque quanto mais tempo passa, mais cientes do que de fato está por detrás desse projeto,
a população fica. E a cobrança sobre os parlamentares ela vai aumentando, justamente para que se posicionem contra essa matéria. O Brasil espera de nós parlamentares outros tipos de ação e de atitude num momento como esse, de uma crise tão grande como a que nós estamos enfrentando, e não a aprovação às pressas, a toque de caixa, desse projeto de lei 2630, que se posicionar contra o projeto não é dizer que eu sou a favor da fake news. Muito pelo contrário. Se posicionar contra o projeto de lei 2630 é dizer que somos a favor da liberdade de expressão. E é por isso que a gente tem que lutar no parlamento para que as pessoas tenham esse direito constitucional assegurado e garantido no nosso país. Deputado, mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Deputado, pois é, o senhor acaba de descrever de uma maneira bastante eloquente que o projeto é um monstro e é um monstro ditatorial, que não tem lugar nenhum do mundo princípios como esses que estão nesse projeto, e que o mais preocupante, evidentemente, que a gente está observando é uma parte aí dos formadores de opinião, né, instituições que supostamente deveriam defender a democracia, tratando isso justamente, como o senhor disse, que é a armadilha, que é a pegadinha, né? Quem votar contra é a favor de fake news. Não, ao contrário, quem votar a favor é a favor da censura. Agora, a pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: fora esses que estão fazendo esse papelão, né, de tentar bancar os limpadores, os depuradores do ambiente de debate público para censurar, como estão reagindo, deputado, os grandes atores desse caso, como, por exemplo, o senhor citou o WhatsApp, né? Com essas empresas, não sei se tem havido essa interlocução, eu imagino que sim, e pelo menos deveria haver a interlocução, né, desses grandes atores, players, com os deputados, com a Câmara dos Deputados. Como estão se posicionando, por exemplo, o WhatsApp, empresas de telefonia e, principalmente, plataformas de redes sociais, que serão atingidas fortemente se esse projeto for aprovado? Olha, muito boa pergunta, Guilherme. E, de fato, nós temos sido, sim, procurados. Essa semana, inclusive, eu tive algumas reuniões com diretores de algumas das empresas que você também mencionou e tenho já reuniões marcadas ao longo da semana com outros diretores. E nós temos, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, já se manifestaram contra o projeto de lei 2630. Temos outros problemas também que vão atingir diretamente as empresas de telefonia. Por exemplo, nós temos no artigo 8º, o artigo 8º, ele trata de uma exclusão digital. O que seria isso? Hoje, cerca de 5 a 7 milhões de pessoas por mês utilizam os chamados chips pré-pagos. E tem um instrumento nesse projeto de lei que diz o seguinte, que essa pessoa não utilizando, não recarregando o chip desse celular pré-pago durante o período aí aproximado de 3 meses, essa pessoa, ela perderia a possibilidade de fazer o uso desse chip. Né? Então, a pessoa ela seria obrigada a recarregar após 3 meses o seu celular, caso contrário, ela perderia a possibilidade de continuar fazendo o uso desse chip. Então, é um verdadeiro monstro, por isso que eu coloco que o projeto é, de fato, um verdadeiro monstro. E ele, com certeza, tem movimentado essas plataformas, e nós, inclusive, Guilherme, queremos, até pela forma que o projeto de lei está sendo conduzido na Câmara dos Deputados, estamos já em conversa com alguns parlamentares e também com algumas dessas plataformas digitais para criarmos um ciclo de debate de fato alternativo, em que a população ela possa participar, ela possa ter voz, em que os parlamentares, independente da sua posição com relação ao tema, tenham direito à manifestação, porque, infelizmente, essa prerrogativa
que seria a nossa, parlamentares eleitos pelo povo, com representatividade nos nossos estados, ela nos foi tirada por essa ditadura do senhor Rodrigo Maia, que vem impondo goela abaixo algumas matérias, alguns projetos de lei, e esse é um deles, que ele quer a todo custo aprovar na Câmara dos Deputados, até mesmo porque nós sabemos que ele é um dos grandes alvos nas redes sociais o tempo todo, justamente por conta das suas ações, da sua postura e de comportamentos que têm feito a sociedade brasileira se manifestar e expressar a sua opinião. E esse é um direito que cabe ao cidadão brasileiro. Nós não podemos cercear o cidadão brasileiro de fazer a sua livre manifestação. Veja que se esse projeto for aprovado, as pessoas vão até pensar para postar algum tipo de comentário nas redes sociais. Até as pessoas vão ficar avaliando e analisando se devem comentar ou não as publicações que são feitas nas redes sociais. Deputado. Então, são coisas que não têm cabimento. E, para fechar, queria ouvi-lo a respeito da audiência da qual o senhor participou hoje à tarde, do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Só para fechar nossa conversa, rapidamente, como foi e qual o ambiente agora, depois das explicações trazidas pelo ministro? Melhorou o clima para aprovação da reforma tributária? Como caminham as coisas? Olha, a minha opinião é que o ministro Paulo Guedes, ele deu um show na sua fala, na sua apresentação, e a sua equipe econômica também, respondendo a todas as indagações dos parlamentares ali na comissão mista e não deixando dúvidas de que o governo está aberto, inclusive, para debater e discutir sugestões que estão sendo, nesse momento, encaminhadas e defendidas também por partidos de oposição. É bom lembrar que em outros momentos, em outros governos, também tiveram a possibilidade, a oportunidade de fazer uma reforma tributária no nosso país. E não o fizeram. E o ministro Paulo Guedes hoje, ele deu um verdadeiro show de apresentação, apresentação técnica com muito conteúdo e mostrando de fato que o governo, ele não vai levantar nenhum muro, não vai colocar nenhuma barreira que possa impedir a tramitação de forma mais célere possível, é claro, assegurando o amplo debate, assegurando a participação aí de todos os parlamentares com contribuições que possam dar ao texto, mas o governo ele vai colaborar e vai ajudar com todas as informações que forem necessárias para que essa matéria definitivamente ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. Eu participo, Vitor, eu participei da comissão especial ainda na legislatura passada. Então a gente vem acompanhando esse tema há bastante tempo. É um tema que, de certa forma, está bem já maduro entre muitos parlamentares que também acompanham a tramitação de várias PECs e de várias ações que diz respeito a mudanças no nosso sistema tributário. Sim. Agora, o que nós temos que fazer é, de fato, tirar as coisas do papel, ter agilidade. Há essa vontade do governo federal em contribuir e ajudar com a comissão, e isso ficou muito claro hoje com a exposição do ministro Paulo Guedes. Ok, agradeço muito então aqui ao deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Boa noite. Obrigado, um abraço.